Posso falar com você? Eu sou Jaque Souza e no vídeo de hoje eu vou fazer um apelo aos irmãos anciões da CCB. Irmãos, nós estamos morrendo, estamos sendo estupradas, estamos sendo assassinadas pelos maridos, pelos pais, pelos padrastos. Hoje eu vou contar a minha história e a minha história tem muitas outras irmãzinhas que tá passando e passou pelo mesmo que eu passei. Vou começar contando. Eu sou a mais velha de 3 filhas. Minha mãe ficou viúva com 24 anos. Quando eu estava com 10 para 11 anos, mais ou menos, minha mãe se casou novamente. E minha mãe se casou com um caro servo de Deus para toda a irmandade. Sabe aquele irmão que vai em todas as obras sociais da igreja, que ajuda a construir a igreja, que não pode ver um irmão precisando de ajuda, ele corria, ele trabalhava de pedreiro, ele construiu a congregação, reformou a congregação do 2, ajudou a construir, o Alto Paulistano ele ajudou a construir, reformar a casa de muitos irmãos. Então assim, ele era amado pela irmandade porque ele fazia serviço de graça, né? E em casa, só minha mãe trabalhava nas linhas correntes, então ela saía 10 horas da manhã, 10h30, chegava meia-noite e pouca em casa, às vezes 11h40, era o horário que a minha mãe chegava. Então esse horário todo, das 11 horas até 11h45, nós ficávamos nas mãos deste espírito ruim, porque assim, o inimigo sabe qual é a dificuldade da igreja, ele sabe o que a igreja está precisando. E lá, há 28 anos atrás, o diabo já sabia que ele estava precisando. E aquela igreja e aquela irmandade precisava de um pedreiro. Então o inimigo já lá mandou seu servo, porque aquele não era servo de Deus, tá? Eu quero que vocês entendam as pessoas que não têm estudo ou que são habitolados, porque tudo quando você é habitolado você não entende. Eu não estou falando mal da congregação, por favor. Não escreva besteira aqui embaixo. Eu estou falando que há muitos monstros dentro da congregação disfarçados de cara de servo de Deus. Lá existem estupradores, existem muitos e assassinos. Estamos morrendo de várias formas lá dentro, porque muitos irmãos, cooperadores, ainda não tem discernimento. Em pleno 2021, as irmãzinhas correm para pedir socorro e os irmãos falam: irmã, vai orar, a prova é sua, a irmã que tem que orar, vira as costas, não tá nem aí, se separar também, perde a liberdade, e um monte de coisa vai. Mas agora eu vou contar o que aconteceu. No meu caso, que eu sei o que eu tô falando, eu vivi isso. Então é isso que eu vou falar no momento. As outras irmãzinhas, se me autorizar, eu conto as histórias dela. Se me autorizar. Mas a minha história que eu vivi, ninguém vai me segurar de não contar mais. Quando a minha mãe se casou pela segunda vez, que minha mãe era viúva, com 3 filhas de 10, 8 e 6 anos, né? Esse servo de Satanás veio, né, mandado para enganar, tanto que até hoje ele ainda é amado pelo cooperador. Para os irmãos ter ideia, esse homem, praticamente no dia que se casou com a minha mãe nas núpcias, minha mãe passou com ele uma monstruosidade, um monstro. Aí minha mãe começou a descobrir depois que aquele cara era um monstro. Só que ainda nós éramos pequenas, mas ele batia na gente, batia na minha mãe. Eu sempre, quando ele vinha bater na minha irmã, na época a Giza, eu abraçava a Giza e ele batia na gente de mangueira, espancava muito, batia. E começou também, quando a gente entrava no banheiro, a gente era pequena, quando esse monstro via que a gente entrava no banheiro para tomar banho, esse monstro começava, era a gente ligar o chuveiro, ele demorava 2 minutinhos ali, coisa de 1 minuto, que era a gente tirar a roupa e ligar o chuveiro, ele começava a bater: abre a porta, suas
P, suas vá, dependendo de mim vai ser tudo P, né, xingando pra gente sair, eu quero usar o banheiro, eu quero usar o banheiro. Era a gente sair desesperadinhas, a gente não tinha seio, não tinha pelo, não tinha nada, mas nós, meninas, tinha vergonha, aí a gente saía enroladinha na toalha. E naquela época, a casa da minha mãe só tinha 2 cômodos, a cozinha e o quarto, e aí o quarto da minha mãe tinha a cama, aqui assim, né, o guarda-roupa, atrás tinha uma beliche, né, que eu dormia em cima, minha irmã diz embaixo. Do outro lado, na mesma direção do guarda-roupa e da outra beliche, tinha outra beliche onde dormia minha prima Maria, que hoje já é falecida, e a minha irmã Janaína dormia embaixo, né? E nessa época, a gente corria pro cantinho assim, e ele ficava ali da porta do banheiro, que era bem próximo assim, olhando de lá, e a gente tentando se trocar, e aí eu entrava debaixo da coberta, eu e minhas irmãs colocava calcinha, blusinha, sainha, e ficava lá apavoradas, e ele foi um inferno, irmãos, inferno, se eu não quero deixar. Para o bom entendedor vai saber o que realmente aconteceu, o que eu vou falar lá, versão light. Esse monstro mexia com nós à noite. Parecia que tinha um sono na minha mãe. Minha mãe dormia e o adulto sabe aterrorizar uma criança para não conseguir contar as coisas. Irmãs, presta atenção. O esposo de vocês também. Tem irmãos que mexem com as filhas, tá? Tem padrasto, tem parentes, aquele caro servo de Deus. Cuidado quando as suas filhas falar, tá? E naquela época a gente não tinha essa malícia do que estava acontecendo para falar para minha mãe, né? Hoje a gente já sabe que ele estava fazendo oportunação sexual com a gente, porque eu acordava à noite com ele no lado da cama, a pessoa sente quando alguém mexeu, sabe? E a gente acordava assim, sentindo que ele tinha mexido nos lugares que o irmão sabe onde é que eu tô falando. E quando a gente acordava apavoradas, ele tentava mexer. Quando a gente estava tentando tomar banho, ele chegava. Era incrível. Ele trabalhava na obra de Deus, né? Era assim, ele ia fazer as coisas, mas era 7 horas da manhã ele saía. Quando era meio-dia, só dia de sábado que a gente tinha ficava livre. Sábado e domingo parecia que ficava o dia inteiro lá na congregação. E as irmãs faziam comida, faziam essas coisas, tudo lá trabalhando. E ele não vinha para casa. Mas durante a semana era só Deus para ter de misericórdia. E a gente orava, não foi falta de orar não. Quando os irmãos falam, irmãos, ora que a prova vai embora. Gente, a gente ora para Deus dar força, porque não ia. E outra coisa, se dizem que criança é o reino dos céus, que criança tem o poder de Deus, que Deus usa, a gente não ia para todo domingo, a gente ia para a igreja, todo santo domingo. Todo santo domingo, todo que minha mãe estava de folga, a gente ia para a igreja. Às vezes a gente ia para a igreja sem minha mãe mesmo, com a irmã Tereza, com outras irmãs, a gente ia sozinha para a igreja, às vezes, de tão assim apavoradas que a gente ficava, e a gente ia para a igreja para Deus fazer alguma coisa, sabe? Que a gente pensava, ô Senhor, mata ele, orava para que acontecesse alguma coisa, que ele, para parar de fazer isso, que Deus mostrasse pro irmão, né? Só que Deus nunca mostrou. E se mostrou, os irmãos não fingiram, não viram. E aí o que acontecia? Ele batia na minha mãe, espancava minha mãe. Aí minha mãe chegava no cooperador lá do Conquista e contava para ele o que estava acontecendo. Ele falava, a irmã tem que orar. A irmã tem que orar e, colocava, se vira, praticamente ele falava. Que ele falava que a irmã era viúva, que a irmã tinha 3 filhos, que a irmã tinha que ter, que a culpa era sua. Ele nunca conseguiu entender o que estava acontecendo. Nunca tentou procurar o que estava realmente acontecendo, sabe? Esse irmão em si, muito machista, muito machista. Eu sei que nem a maioria que eu espero em Deus não seja machista, protegia as irmãs, mas naquela época ainda não tinha nem ensinamento que quando fosse uma irmã fosse falar com o esposo, com os cooperadores, que tinha que ter testemunha, outras coisas, né? Nessa época também nem existia Maria da Penha, né? Mas sempre foi crime bater em mulher e espancar daquele jeito. Talvez as pessoas não iam presa, né?
E aí o que aconteceu? Esse monstro ficou mexendo com a gente, apavorando, quando batia minha mãe, a gente tentava contar alguma coisa pra minha mãe ficava nervosa, batia na gente também, e era aquela prova, a gente não podia tomar banho, que ele ia lá, aí a gente tentava tomar banho às 3, né, pra ser rápido, uma ficava na porta assim, segurando ali, e as outras tentando tomar banho rapidinho, ou ficava na frente, aí o animal chegava, o monstro, o cara, o servo de Deus, protegido a unhas e dentes, e daqui a pouco eu vou falar até que ponto os irmãos cooperadores chegou para proteger esse monstro. Esse monstro deitava na frente da porta do banheiro e ficava lá nos apavorando, e a gente saía desesperadinha, enroladinha na toalha para se trocar, e ele ficava vendo a gente, tomava banho, se enrolava na toalha, e os irmãos têm ideia, e ficava com ereção, queria meninas de 11, 9 e 7 aninhos, tá? Ficava, e ali dando, e a gente era inocente, a gente ficava meia, não sabia o que estava acontecendo, e ele ficava fazendo umas coisas tenebrosas, assustando a gente, tanto que até hoje todas nós temos problemas, tá? A gente vai dormir, ninguém pode encostar na gente, nossos maridos não podem encostar na gente se a gente estiver dormindo, que a gente tem pavores tenebrosos. Então, graças a Deus, foram 2 anos, aquele sofrimento muito grande, aquela coisa que a gente não podia tomar banho, que a gente não podia ficar em casa sozinha, a gente tentando correr pra rua. A minha irmã, desde novinha, fez amizade com umas irmãs que tinham a rua Tantos Caminhos, somos todas iguais, e ali na Tantos Caminhos, lá no final tinha uma irmã, e a minha irmã mais nova quase dormia direto lá na casa das irmãs. Eu e a Giza sempre fomos mais assim, a gente protegia uma a outra, então a gente tentava ficar todas 3, eu, a Giza e a Maria, tentávamos ficar em casa para nos proteger. Tanto quando ele vinha bater na minha irmã, eu abraçava para apanhar junto, porque ele criou um ódio na minha irmã. Uma vez ele saiu com a minha irmã, esse monstro, e ela chamava ele de pai. Daquele dia em diante, só os psicólogos sabem que ela nunca mais chamou ele de pai, e Deus sabe o que ele fez com a minha irmã. E aí, graças a Deus, um dia, eu lembro que minha mãe teve um menino com ele, já estava com uns 2 aninhos, o Jonas mais ou menos, eu acredito. E eu tava com conjuntivite, eu peguei uma conjuntivite bacteriana, que meus olhos incharam e eu não conseguia enxergar. Era um dos problemas só. E eu vindo assim, e o nosso irmão Sapinho, eles estavam ajudando, fazendo um poço. Eu não me lembro se era um poço, que diabo que eles estavam fazendo lá na minha casa. Faz muitos anos. E eu assim tentando, e meu irmão caiu, sabe? Veio andando assim, caiu. Esse demônio veio, me deu um monte de tapa no rosto. Uma menina de 12 anos, de 13 anos, ali, ele me deu um monte de tapa e eu tava com os olhos inchados. O irmão Sapinho veio em cima e falou: irmão, tem de misericórdia, a servinha de Deus tá enferma, criança cai mesmo. E ele espancava a gente de machucar, roxo, né? E assim, não tinha que falar, ia falar com os irmãos, e era: irmãs, a irmã ora, irmã, a prova é sua, isso, aquilo, né? E aí esse monstro, um dia Deus permitiu que deu problema no RG dele, e pela graça e misericórdia de Deus, até aquele momento, ele foi na 49DP tirar o RG dele. Lá mesmo ele ficou preso. Minha mãe entrou em desespero, não sabia que o cara, o servo de Deus, né, teria sido preso, qual o motivo. Os irmãos cooperadores, tanto do Alto Paulistano, quanto da época do Conquista 1. Nossa, meu Deus, o irmão Juraci chegou lá depois, minha mãe foi ficar sabendo que ele era um estuprador, já tinha, no caso, só tinha duas mulheres que tinha reconhecido, e ele tinha sido pego na época, né? Uma gestante em Mogi das Cruzes, de 8 meses, ele pegou essa gestante, enforcou com cachecol, a mesma coisa que ele fazia em casa com a gente, enforcou ela com cachecol e estuprou.